Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade, hoje tratando do tema problemática do escorpião amarelo na nossa comunidade. Estamos conversando com o Dr. Célio Nereu Soares. Dr. Célio, qual é a estratégia atual que a Secretaria Municipal de Saúde está usando, o Centro de Zoonoses necessariamente, para dimensionar um plano de trabalho que promova tanto a prevenção quanto o combate do escorpião amarelo? Há algum trabalho levantado de regionalização dos bairros para se verificar a prevalência, a infestação? Como que está isso hoje? Nós temos um apoio da Faculdade Unesp de Presidente Prudente, onde nós estamos fazendo um mapeamento com utilização até mesmo do Google, ou seja, imagens de via satélite, onde nós conseguimos identificar onde foram feitas as notificações que entraram em contato com nós, o Centro de Controle de Zoonoses. Nós estamos colocando isso no mapa para localizar o que é a causa individual de cada bairro. Que a gente supõe, por exemplo... Cada um tem uma realidade de conservação, de limpeza. Porque acontece, por exemplo, um determinado bairro, a gente sabe que tem, por exemplo, muitos terrenos abandonados. Sim. Então, por exemplo, aquele determinado local é uma maneira de fazer o quê? Então tem que ser notificado aos seus proprietários de terreno para fazer a limpeza, que ali é um problema com relação a terreno baldio. Essa é uma das ações. Uma das ações. Identificando, por exemplo, outro caso em um outro bairro, por exemplo, ali tem muitas áreas de construção. Está se expandindo aquele bairro. Então, qual que é a causa? Está vindo esses escorpiões no quê? Em material de construção de outras áreas, exemplo, tijolos ou restos de entulhos para fazer aterramento do terreno. Então, é um outro problema, é uma outra questão, outra maneira de ser feito o abordamento naquela região. Não é tão simples assim a Não, questão. não é. A questão do escorpião, ou seja, cada bairro tem uma maneira diferente de ser abordado. Por exemplo, alguns fundos de vale, então provavelmente tem que ser feito a poda daqueles locais. Tem regiões, por exemplo, que são galerias, então tem que ser feito uma outra maneira. De repente, que nem o caso agora, a gente vai poder utilizar alguns veneno específico que tem no mercado para poder fazer um controle efetivo do local. Então, esse estudo, junto com a Unesp, vai nos mostrar qual a realidade de cada bairro, cada situação, para a gente poder tomar uma atitude independente de cada local da cidade. Porque não posso tomar uma atitude, por exemplo, hoje, o que o Centro de Zoonoses faz? Ele identifica, vai no local da residência, passa uma orientação para a pessoa com colocação do que? Ramos de abrir e fechar dentro da sua residência, vedar portas. Quando for calçar uma calçada, uma vestes que passou fora do... bater antes de ser calçado, algumas orientações. Mas mesmo assim, fazer principalmente limpeza do seu quintal, não deixar resto de material de construção, tijolos, madeiras, fazer o recolhimento, dar destino apropriado para isso, é uma maneira de se prevenir. Só que cada local tem uma situação diferente. Sim. Para esse trabalho, eu estou entendendo que há necessidade de uma articulação multiprofissional e ou interinstitucional. Sim. Porque não depende só do Centro de Zoonoses. Não, a gente percebe depende, além do Centro de Zoonoses, por exemplo, depende da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria do quê? Da limpeza pública, da finança, tudo englobado, ou seja, numa questão até mesmo da sociedade, como do rótulo, ou seja, todo mundo tem que estar engajado para fazer o quê? A evitar, prevenir e que apareçam novos casos e evitar acidentes que são a picadas desses animais. Eu acho que diante disso é importante a gente abordar um pouquinho a corresponsabilidade da comunidade, né? Porque a gente ouviu muitos depoimentos em que as pessoas diziam, não, porque meu filho foi picado quando foi calçar o chinelo de manhã, o sapato, um calçado qualquer de manhã. E em razão disso eu coloquei toalhas embaixo das frestas das portas, tomei providência com relação ao banheiro, ao ralo do banheiro, enfim, mas raramente a gente ouviu dizer assim, já vasculhei o meu quintal, ou já tirei todos os resíduos, os entulhos. Quer dizer, então a proteção é da porta para dentro. Né? E muitas vezes a população quer que o serviço público vai fazer uma parte que não compete ao serviço público. A parte interna de sua residência, ou seja, do seu quintal, a parte higiênica, a limpeza, é de competência do próprio proprietário. Exato. E muitas vezes o proprietário, ele questiona a repartição pública, fala, não, mas vocês têm que vir aqui procurar e tirar.
é complicado a gente repassar isso, só que acontece, a população ela tem que fazer a parte dela, ou seja, manter o seu quintal, a sua área limpa. Nós sabemos também que tem muitos terrenos baldios próximos a essa residência que não é capaz de responsabilidade delas. E pode ser a fonte, mas a não é fonte necessariamente que diretamente, ou seja, acaba indo para a sua residência. E o que acontece? A prefeitura também ela não tem autoridade para ir nesse local, adentrar, fazer a limpeza, porque isso é ilegal, não tem uma lei que permita fazer isso. Então, vocês têm que acionar judicialmente ou multar o proprietário para esse tomar providência. Então, é uma questão também de conscientização da população. Cada um poder fazer a sua parte em prol de toda uma comunidade. Isso acaba emperrando o desenvolvimento de um programa, uma boa ação, né? No sentido de estar resolvendo o caso, né? Tivemos recentemente aí notificados 2 casos, até de crianças que foram, parece que uma permaneceu internada durante muito tempo, um determinado período, em função do envenenamento com escorpião. Como o senhor disse, nós temos notificados vários casos, mas quando acontece isso, nós temos uma rede preparada para esse atendimento? Sim, hoje em Presidente Prudente, quando acontece um acidente com escorpião, a gente pede imediatamente a pessoa se deslocar ou para a Santa Casa de Presidente Prudente ou para o Hospital Regional. São os 2 hospitais que têm o soro anti-escorpiônico. Então, lá ele vai passar por uma anamnésia, verificação, constatando isso, vai tomar esse devido tratamento. Cada situação tem um determinado tratamento, como o senhor também é. Claro. Cada situação é um acompanhamento. Após isso, notifica o Centro de Controle de Zoonoses, para quê? Para a gente saber da situação, poder fazer uma vistoria naquela casa, nas casas próximas. Nós também temos um problema, muitas vezes você vai na casa do vizinho, o vizinho se recusa. E não tem como você obrigá-lo, porque o Centro de Zoonoses não tem essa capacidade pública, ou seja, de poder entrar numa casa de uma pessoa sem ela deixar nos autorizar. Às vezes essa recusa é mais por intransigência do que por vergonha de estar com o quintal sujo. Isso, né? E a gente não vai punir, a gente vai orientar essa pessoa para poder fazer a limpeza e evitar novos acidentes. Exato. Só que muitas vezes acontece, a gente vai na residência, dá todas as orientações, passa um determinado período, 15 dias, um mês, novamente somos comunicados, retornamos ao local e verificamos que não foi tomado nenhuma providência. É uma questão complicada. Faremos novamente um intervalo. Para você que está em casa, que deve estar interessado nessa questão do escorpião amarelo, assunto esse tratado neste programa, nos aguarde mais um pouco, voltaremos em seguida. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade.